dela, e agora ela está rebobinando todo o áudio, todo o vídeo, ou seja, todo o som e toda a visão que ela teve. Naquele momento, aquele malar, aquele mensageiro, ele pode chegar e transmitir uma mensagem a ela. E aí é por isso que vem o sonho. Ou seja, se forma, a partir das imagens e os sonhos que nós captamos durante o dia, como um filme, como um desenho. E ali, às vezes, vem uma mensagem divina para nós. Deus tem muitas maneiras de falar. E uma das maneiras que Deus fala com o homem, se aproxima do homem, é os sonhos. Nós temos registro nas Escrituras, e principalmente no Sefer Iov, livro de Jó, está escrito que Deus fala com os homens nos sonhos para ajudá-los a se afastar do seu caminho mau. Há uma maneira espiritual de manifestar-se ao homem e Deus utiliza o sonho muitas vezes para se comunicar conosco, mas muitas vezes, mesmo Deus falando conosco em sonho, nós não entendemos, não estamos dispostos a entender. Esse shiur de hoje talvez te ajude a despertar mais para esse tema e estar mais sensível ao chamado de Deus. Eu sou o Rabino Yosef Baruch e hoje trazendo mais um vídeo para vocês com esse tema tão importante que é o tema dos sonhos. Fique conosco até o final, tenho certeza que vai te ajudar muito a compreender coisas espirituais aqui. Shalom, shalom, queridos amigos, regressando para mais um vídeo, para estar com vocês aqui. Hoje nós estamos trazendo esse tema tão importante, o tema sobre sonhos, né? Será que Deus fala conosco através dos sonhos? Será que existe uma atividade espiritual no momento em que estamos sonhando? Então, assim, há muitos pontos a considerar aqui, há muitas coisas a conhecer sobre esse tema e, claro, nós vamos estar trazendo os detalhes aqui, referências, para vocês, compartilhar muito com vocês hoje aqui. Mas, como sempre nós falamos aqui, é muito importante que você já comece aí já a deixar o like, a se inscrever se você não é inscrito e compartilhar, compartilha com outras pessoas, porque sempre o objetivo é que o conhecimento chegue a outras pessoas, ok? Mas olha, sem demorar, nós já vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, e esse tema é um tema muito especial, porque realmente é algo que acontece conosco todo dia. Basta dormir para você sonhar, não é assim? Então, assim, se você dormiu, você se conectou também ao mundo espiritual de alguma maneira. Enquanto o seu corpo físico e a sua mente se desconectam um pouco dessa realidade, ela está flutuando em outra realidade também. Então, são essas coisas que são muito importantes nós entendermos à luz das Escrituras Sagradas, à luz do conhecimento do povo de Israel, e isso nós vamos estar compartilhando com vocês hoje aqui. Vamos lá ao nosso material que sempre preparamos para vocês com muito carinho. Baruch Hashem, que alegria poder compartilhar com vocês. Os cursos que nós já temos disponibilizados para vocês, que é o nosso curso de judaísmo, aqueles que desejam conhecer mais sobre o judaísmo, da fé aos costumes, aonde você vai conhecer tudo sobre o povo judeu, origem, costumes de roupa, costumes da convivência, da comida, da culinária, a história do povo judeu, a influência do povo judeu na arte, na música, na história, na política. São muitas informações boas que você pode estar adquirindo também aqui através das inscrições que nós estamos aqui embaixo aqui para você na descrição. Muito bem, sempre já aqui, olha, já na nossa apresentação a gente está sempre trazendo para vocês a informação da nossa Yeshivá. Então vocês estão vendo aí, ó, Zeit Yosef Yeshiva University, é a nossa escola judaica, a nossa escola rabínica, que tem muito a te oferecer, tá? Um Beit Midrash, uma casa de estudo especial mais perto de você, e você pode fazer online, totalmente online, né? Você pode entrar aqui embaixo, aqui na descrição, já ver os contatos, depois nós vamos falar melhor sobre ela. Mas aqui o nosso tema, Halomot, né? Os sonhos. Uma das formas de Deus se comunicar com os homens. Olha o que eu estou dizendo para você, é uma das formas, ok?
Porque Deus fala de várias maneiras. Deus se comunica conosco de várias maneiras. Nós que somos insensíveis à voz do nosso Criador. Eu já quero trazer para vocês aqui, né, um musag klali, um conceito comum, né? Ou seja, você vai encontrar várias definições sobre sonhos, e os sonhos são algo simplesmente fantástico. Enquanto sonhamos, nós viajamos para terras distantes, revisitamos momentos do passado e podemos até mesmo rever pessoas que já se foram. Às vezes, os sonhos são assustadores e, em muitos casos, não parecem fazer qualquer sentido. Coisas mirabolantes, certo? Mas, afinal, por que sonhamos então? O que são os sonhos? De uma forma simples, os sonhos são experiências que vivemos enquanto dormimos, isso é um fato. Via de regra, um sonho é um conjunto de imagens e outros elementos que o cérebro vivencia durante o sono. Mas, para a neurociência e a psicanálise, esse conceito pode ficar mais complexo. Tá? A gente vai comentar um pouquinho mais, mas só para a gente poder debruçar um pouquinho ainda dentro do conceito, uma outra possível vantagem dos sonhos está no fortalecimento da memória, né? Há ideias de que durante os sonhos, nossos aprendizados do dia a dia são fixados em espaços especiais do cérebro. Antes da gente continuar o conceito, eu quero falar de uma maneira mais simples com vocês. Olha, olhando assim de uma maneira muito simplória, você se levanta pela manhã e você já está vendo as coisas ao seu redor, você está ouvindo, talvez é o som do despertador, uma mensagem que está chegando no celular, alguém que está conversando com você, são os pássaros cantando, o gato, o cachorro fazendo barulho, e dali, trabalho, ou casa, ou escola, passa o dia todo, você está ouvindo coisas, você está vendo coisas, e no final do dia, você se sente cansado. E aqui é muito importante entender que, mesmo que aqui o conceito que a gente colocou aqui vai relembrar isso que eu vou falar aqui, só para você entender de uma maneira mais simples, o dia todo você passou acumulando informação no seu cérebro. Você passou ouvindo coisas, vendo coisas, e toda essa informação está na sua cabeça, está aí dentro do seu cérebro. Seu cérebro absorveu imagens e áudios todo o tempo. E o acúmulo de informação faz o cérebro se cansar. É por isso que você vai ter o seguinte, às vezes a pessoa não está trabalhando fazendo esforço físico, não está pegando peso, não está andando no sol, não está andando distâncias longas, mas no final do dia, mesmo ela sentada escrevendo, fazendo, ela vai estar cansada. Por quê? Porque a cabeça, o cérebro, está recebendo muita informação. É áudio e é vídeo, tá? E outra coisa, se você está comendo, cada sabor também está sendo impresso no cérebro. Aquela hora, aquele momento que você tomou aquilo, que você comeu aquilo, aquele sabor que fez um gancho na sua memória, te fez lembrar do passado, lá atrás, na casa da sua avó, da sua mãe, aquela comida, aquele cheiro, também aquela sensação, ou aquela música que você ouviu. Todas essas conexões estão sendo impressas no seu cérebro. Quando vai chegando no final do dia, a cabeça começa a cansar. Por quê? Porque é muita informação. Aí o que acontece? Você vai dormir. Você vai descansar. Falei aqui, mesmo que não seja por esforço físico, porque se tem ainda esforço físico, é mais informação ainda. Quando você deita, que você vai dormir, que chega um momento ali que a sua respiração ela vai baixando um pouco, o clique que entra o sono. Aí o seu cérebro começa a fazer o quê? Rebobinar, sabe essa palavra rebobinar, né? Ou seja, voltar todo o som, ou seja, todo o áudio e toda a visão. Tudo que você viu desde que você acordou e tudo que você ouviu. Porque ele agora vai fazer uma varredura e vai ver qual é a imagem que é importante, qual é o som que é importante, quais são as sensações importantes, para ele deixar armazenado. Então, se para ele armazenar, ele só vai armazenar coisas importantes. E como é que ele julga o que é importante para ele gravar? Para ficar no seu consciente e outras no seu subconsciente. Aquilo que foi feito
aquilo que foi sentido, percebido com emoções. Então, por isso que você passa o dia todo, você ouve passarinho cantar, você ouve cachorro latir, às vezes você nem mais vai lembrar disso. Porque foi um ruído, foi um som qualquer, você não vai lembrar que lá fora estava quebrando galho. Você nem vai pensar nisso, porque não era importante. Você ouviu, o cérebro captou, porém, não vai lembrar disso, porque não era importante. Agora, tudo que envolve emoção, que você está em comunicação com alguém, que você está lembrando, está sentindo, aí sim vai ser gravado. Então, esse é o momento em que, durante a noite, a gente está dormindo e os olhos estão para lá e para cá. Ou seja, porque é como se as imagens estão passando. E é justamente aí que mora todo esse mundo possível de comunicação. Né? Ou seja, as imagens e sons que não são importantes, eles vão ser deletados. E eu falo aqui, olha, para a gente lembrar de uma coisa, que essa imagem que você vai ver aí agora, é o cérebro dividido aqui em partes consciente, subconsciente e consciente. O consciente vai receber essas informações que foram importantes, essas informações que tiveram emoções, quer seja vídeo ou áudio, né, imagens ou sons, e ela vai estar disponível para você lembrar dela. O subconsciente, muitas vezes, se não for tão importante, ela vai estar ali, você de alguma maneira pode acessar. Agora, é muito importante também lembrar que tudo, desde quando você nasceu até o seu último dia de vida aqui, ou a volta do Senhor para a ressurreição, vai estar tudo gravado lá, até mesmo os sons que não têm importância. Mas é só para a gente entender como o cérebro trabalha em relação a essa varredura e o que ele vai deixar ali de importante para você ainda acessar. Então, isso aqui é muito importante entender, porque é justamente nessa hora dessa flutuação de imagens e sons, em que o teu espírito está envolvido nisso, a tua alma está envolvida nisso, é que virá a conexão com o mundo espiritual. E é claro que aqui a gente está falando do nosso Deus, né? Porque nós tememos a Deus, amamos a Deus e estamos envolvidos com as coisas de Deus. Mas para aqueles que estão envolvidos com as trevas, vai acontecer da mesma forma, porque eles estão conectados ao mundo espiritual também. Só que é um mundo espiritual de impureza, é o Sitra Achra, né? O outro lado. Então, o mundo espiritual é uma realidade, tá? E isso vai acontecer no mundo inteiro, ou seja, com todos os seres humanos. Até com os animaizinhos acontece também, né? Eles sonham também, eles têm toda essa sensação. Ou seja, porque nós estamos falando de cérebro, nós estamos falando de capacidade de armazenamento, som e áudio, né? Então, também os seres vivos também têm essa mesma percepção. Mas vamos continuar aqui, porque tudo isso que eu falei para você, a gente vai ter uma demonstração rápida aqui, mas foi mais para você compreender como funciona, né? Ou seja, a cadência aqui dos eventos que envolvem a nossa cabeça. Durante a fixação das memórias importantes, enquanto sonhamos, o cérebro também faz uma varredura do que não é relevante e elimina essas memórias, como nós falamos aqui. Ou seja, esse é um período para organizar a casa e colocar tudo em seus devidos lugares, como se fosse a hora da faxina cerebral. Muito se fala sobre dormir para descansar a cabeça. O que poucas pessoas sabem é que, embora o sono seja algo fundamental para o descanso e reparação do nosso ânimo e energia, ele não tem nada de calmo e tranquilo para o cérebro. Claro, porque nós estamos falando de atividade, né? O cérebro vai estar numa grande atividade. Enquanto dormimos, o nosso cérebro funciona a todo vapor e ele está trabalhando bastante para processar as memórias que tivemos ao longo do dia e descobrir quais devem ser enviadas para a lixeira e quais devem ser fixadas, como nós mencionamos aqui. É por isso que o sono é tão importante para o aprendizado. Durante a noite, o cérebro passa por dois estágios, e agora, segundo a ciência, de uma maneira mais conceitual. O sono não REM, que envolve o movimento rápido dos olhos, e o REM. Sonhamos em ambos momentos, mas os sonhos do período REM são mais intensos. Isso acontece porque é o período em que há maior atividade cerebral. Pessoas que lidam com muito estresse ou sofrem com problemas como insônia, depressão e ansiedade têm mais dificuldade para atingir o estágio REM do sono, que é aquele sono mais profundo. Isso não significa que elas não sonhem, mas sim que podem ter problemas de memória, por exemplo. É quando você sonha
e você não consegue lembrar nada do sonho, só sabe que sonhou, né? Então, é muito importante todo esse conceito, porque nos ajuda a entender como funciona, né, de uma maneira mais física, né, o nosso cérebro. Agora, vamos entrar aqui no universo mais espiritual, justamente como a tradição judaica também entende, como ela explica para a gente, como os sábios de Israel entendiam isso e como as próprias escrituras vai dizer para a gente. Tá? Nós vamos ao Musag HaMesorá, que é o conceito da tradição. Qual era, então, a atitude dos sábios do Talmud quanto aos sonhos? A opinião deles vai ser diversificada, tá? A gente vai chamar isso de marlokot, quando alguns têm uma ideia, outros têm outra, mas é muito importante entender como eles também pensavam. A opinião deles geralmente refletia a opinião da Torá, como destramente expressada, né, pelo profeta Jeremias. Marrakesh lakosh lachitá, que tem a palha a ver com o trigo, lá Jeremias 23, 28. O que significa isso, na realidade, né? A era da profecia terminou com os nossos 3 últimos profetas, que foi Zacarias, né, Zacarias, Hagai, Ageu e Malachi, que é Malaquias. Depois deles, vieram os homens da grande assembleia, que nós chamamos de Anshei Knesset Agdolá, que deram continuidade à cadeia de tradição iniciada com Moshe Rabbeinu, quando recebeu a Torá no Monte Sinai. Em outras palavras, podia haver sonhos significativos, mas a maioria não tem significado. De fato, eles ecoavam as palavras de Jeremias, né, que diz: assim como não há grão sem palha, não há sonhos sem coisas vãs. Está lá no Tratado Brachot 55a. E isso se refere até mesmo a sonhos significativos, mas geralmente os sonhos apenas refletem os pensamentos e ansiedades da pessoa durante o dia, também no Tratado Brachot 55b. A recomendação geral dos sábios era não prestar atenção a sonhos, nem mesmo repeti-los ou buscar uma interpretação. Então eles dizem: o sonho não é um sonho não interpretado é como uma carta não lida. E diziam eles, como também registra lá o Tratado Brachot 55a, e sonhos não têm consequência, Tratado Gitin 52a. Assim, não faria sentido falar sobre sonhos maus ou sonhos bons. Então, como eu falei, uns têm uma opinião, outros tinham outra, mas é muito interessante a maneira como cada um avaliava, né, a questão do sonho. Na verdade, a opinião geral é que um sonho mau é melhor que um sonho bom. Como entender isso, né? Tratado Brachot 55a. Pois um sonho mau pode encorajar a pessoa a pôr mais fé e confiança em Deus, pois afinal ele é o Senhor do mundo. No entanto, embora os sábios minimizem a importância dos sonhos em termos de transmissão de mensagens ou revelações dos mundos superiores, eles indicam que há uma diferença quanto a quem o sonhador é. Então, sim, na realidade, quem é que está sonhando também, né? Qual é a pessoa que está sonhando? É uma pessoa justa ou é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que teme a Deus ou uma pessoa que não teme a Deus? É uma pessoa que está conectado com a espiritualidade boa ou com a espiritualidade ruim? Então, assim, é uma pessoa que não vive nada, não tem sentimentos nenhum, ou seja, uma pessoa totalmente ligada ao materialismo. Então, dependendo de quem é o sonhador, é também vai ser parte do campo em que vai ser projetado esses sonhos, né? Então, o sonho foi bom ou foi ruim, isso vai depender também de quem é que está sonhando. Então, é muito importante essa análise, porque, assim, para a gente poder ter uma avaliação completa e sincera, né? Uma pessoa que durante o dia está preocupada com assuntos mundanos que eu digo no sentido comum da coisa, o dia a dia, trabalho, né, empresa, negócio, e ansiedades, está propensa, como notamos, a sonhar com elas também durante o sono. E eles certamente não podem ser mais significativos que aqueles que a pessoa sonha durante suas horas de vigília. Ou seja, na realidade, se ela está muito ocupada com muita coisa, ela vai sonhar talvez com aquilo que ela está preocupada. Mas alguém que está totalmente imerso em assuntos e pensamentos sagrados, envolvido com Torá e mitzvot, ou seja, mandamentos, com a palavra de Deus, durante todo o dia, é uma categoria totalmente diferente. Para uma pessoa assim, um sonho bem poderia transmitir algo que seja significativo. É principalmente a respeito disso que foi declarado: um sonho é um 60 avos de profecia,
como está escrito no Tratado Brahot 57b. Então, veja, classificamos o sonho como um nível de profecia, de revelação. Né? Isso é muito interessante. Há exemplos no Talmud onde certos assuntos foram mostrados ou revelados em sonhos. Os sábios chegam a mencionar um anjo ou um mestre dos sonhos chamado Baal HaHalomot, que está encarregado de transmitir mensagens em sonhos, como consta lá no Tratado Sanedrim 3a. Como se há um anjo mensageiro que traz a mensagem e no momento em que a pessoa está tendo aquela flutuação que eu falei aqui, né? Ou seja, a pessoa está ali dormindo depois de todo o dia dela e agora ela está rebobinando todo o áudio, todo o vídeo, ou seja, todo o som e toda a visão que ela teve. Naquele momento, aquele malar, aquele mensageiro, ele pode chegar e transmitir uma mensagem a ela. E aí é por isso que vem o sonho. Ou seja, se forma a partir das imagens e os sons que nós captamos durante o dia, como um filme, como um desenho. E ali, às vezes, vem uma mensagem divina para nós. E é claro que a gente consegue, às vezes, até perceber muito bem quando um sonho ele tem significado ou quando é um sonho de barriga cheia, vamos dizer assim. Né? Quando realmente é algo que tem um princípio, um meio e um fim. Ou seja, é uma revelação, é uma mensagem que está sendo dita. Né? É algo que realmente tem significado, tem sentido, que seria impossível você estar criando aquilo, como um filme ou como realmente um desenho, uma leitura. Por uma coisa que não tem pé nem cabeça, pode apenas ser enigmas, também pode ser uma mensagem enigmática, ou não, ou realmente ser apenas um produto desse momento, né, de tanta informação que está sendo rebobinada na nossa cabeça. Então, assim, são mencionados exemplos no Talmud onde disputas foram resolvidas através de sonhos, ou que questões difíceis foram explicadas, como o Tratado Menachot 67a também vai trazer essa ideia para a gente. Né? Então, muito interessante entender como funcionava a cabeça dos sábios de Israel. Musag Tanakh agora é o conceito das escrituras. A gente vai partir para a palavra de Hashem agora, a palavra de Deus. Quando a gente olha para os exemplos que a gente tem no Tanar, na Bíblia, onde vários assuntos foram mostrados e revelados em sonhos. E aqui sim, alguém poderia até dizer assim, essa coisa de sonho é tudo da cabeça do ser humano, isso não existe. Né? Deus falar em sonhos, isso não existe. E aqui sim a gente vai entender que Deus fala, porque nós estamos cheios de exemplos bíblicos que mostram para a gente Deus falando com os seus servos. Tá? Deus mostrando coisas, até mesmo predizendo o futuro, aquilo que é muito comum ser chamado de visão em sonho, né? Que é um sonho que não é apenas um sonho qualquer, mas uma revelação divina, né? Onde realmente ali está sendo mostrado, né? Está sendo revelado em sonho. Então a gente tem logo aí, quem é que conhece a escritura sabe que visão é essa, né? Nosso pai Yaakov, é o que a gente chama em hebraico o sonho da Sulam. Sulam quer dizer escada móvel, né? E anjos subindo e descendo por ela, lá em Breshit, Gênesis 29:12. Né? Ou seja, foi um sonho, mas uma visão em sonho. Né? Foi uma revelação divina. Também nós temos Yosef, né? José, antes de ir ao Egito, ele tem 2 sonhos. O sonho que ele vê os molhos de trigo de seus irmãos se inclinando ao dele, e também ele vê os astros celestes se inclinando a ele, que também vai ter um grande significado que o nosso pai Jacó vai entender e já vai interpretar logo de antemão. Eu, sua mãe e seus irmãos vamos vir se inclinar diante de você? Está lá, Gênesis 37, do 7 ao 9. Tá? Temos o nosso grande Daniel Hanavi, o grande profeta Daniel, que sonhou sobre vários eventos finais. E aqui a gente trouxe somente a imagem dos animais que representam as nações, mas ele teve muitas revelações de Hashem, lá como Daniel capítulo 1, verso 17, 5, verso 12, 7, verso 1, e sucessivamente. Né? O que não dizer, né, de quando Deus falou com Miriam e Aharon, lá em Bamidbar, Números 13, verso 6 ao 7, que eles falam contra Moisés, e Deus vai vir tomar a causa de Moisés e falar com eles, até Miriam fica leprosa. Mas veja a palavra de Hashem para eles. Versos 6 e 7 diz assim, e disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Adonai, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A continuação do verso ele vai dizer assim, porque com ele eu falo face a face.
né? Mas veja que Deus fala assim, olha, que com um profeta ele pode falar em visão e sonhos. Então, sim, Deus pode falar em sonhos no momento em que a gente está com a nossa atividade cerebral aí durante a noite ou durante um sono, quer seja durante o dia também, Deus pode se manifestar em sonhos. Palavras de sabedoria do rei Salomão, verso 3 do capítulo 5 de Correlet, de Eclesiastes, ele diz, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Ou seja, também mostrando que uma pessoa pode sonhar porque ela está muito preocupada com um assunto, ela está falando muito num tema, né? Ela fica falando muito de qualquer coisa, aquilo vai projetar na mente dela, ela vai sonhar. Ou seja, a ocupação, as palavras. Também nós temos no Sefer Iov, livro de Jó, capítulo 33, do verso 14 ao 18, veja que palavras extraordinárias nós temos aqui, tão reveladoras na realidade, né? Diz assim, ante Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Veja isso, Deus fala com os seres humanos. Deus envia mensageiros através de visão noturna ou sonho, revela aos ouvidos dos homens para que o homem possa ser apartado do seu caminho mau. Veja que são tudo versos das Escrituras em que prova para a gente. Nós temos outras referências, é claro que a gente não vai estar aqui exaustivamente falando, eu quero só aqui mostrar para vocês em referências. Faraó sonhou com as vacas magras, gordas e espigas boas e más, lá em Gênesis 41, do 15 a 24. Vocês vão lembrar disso aí. Deus falou com o Faraó. O padeiro e o copeiro sonharam no cárcere, lembra disso? Capítulo 40, verso 1 ao 23 de Gênesis. E aí o nosso grande José, ele interpreta. Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, lá no capítulo 2, verso 1 e 3, e também com uma grande árvore, no capítulo 4, verso 10 de Daniel. Daniel também sonhou com os animais horríveis, como nós vimos aqui no capítulo 7, verso 1. Joel, o profeta Joel profetizou sobre os anciãos nos últimos dias sonharem. É o capítulo 2, verso 28 de Joel. O inimigo midianita sonhou com o pão de cevada torrado e com a derrota dos midianitas. Quando nosso grande Gideão ouviu, ele falou, Deus vai entregar nas nossas mãos os inimigos. Está lá em Shoftim, Juízes 7, do 13 a 14. Nosso grande Shlomo Hamelech, rei Salomão, sonhou com Deus dando-lhe sabedoria. Lá em Melachim Aleph, né, 1 Reis 3:5. Os sábios do Oriente, os magos, sonharam na Bissorat Matai, o Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 12. Lembra lá que eles tiveram a estrela, eles viram a estrela, vieram até o encontro de Yeshua, e depois eles sonharam que Herodes queria matar a criança, lembram disso? Yosef, pai de Yeshua, né, José, pai de Yeshua, sonhou também quando Deus falou com ele, olha, você tem que fugir para o Egito que querem matar a criança, e depois do tempo certo, novamente é falado com ele, pode voltar porque os que queriam matar a criança já morreram. Né? Mateus capítulo 2, verso 9. A mulher de Pilatos também sonhou quando estava Yeshua preso, no capítulo 27 de Mateus, verso 19, e ela disse para Pilatos, não entre na causa desse justo. Né? Ou seja, são várias referências bíblicas que mostram para nós como Deus se comunicou com os homens no passado através de revelações em sonhos. Então, a gente chega a esse ponto agora do Mashma'uyot Halom, significado de sonhos. Eu sei que esse assunto é um tanto complexo, mas nós vamos trazer aqui alguns significados de sonhos baseados em experiências pessoais corridas, ok? Então, assim, eu sei que tudo pode variar, mas a gente vai trazer aqui exemplos de coisas que a gente conhece, tá? E como eu falei, tudo pode ser complexo e tudo também pode ter outros significados dependendo da situação, mas os mais que a gente mais conhece, os que a gente já mais ouviu, e até mesmo por experiências pessoais, de entender ou buscar entender o que de alguma maneira Deus estaria falando conosco. Espero que isso também possa acrescentar ao conhecimento de cada um. Eu sei que cada um tem as suas experiências pessoais e também uma maneira de entender a voz de Deus. Mas daquilo que a gente conhece, já ouviu muito,
né? Sonhar com estar dirigindo um carro, por exemplo, significa estar conduzindo alguma coisa, dirigindo algum grupo. Pode ser uma congregação à frente de uma responsabilidade que envolva outras pessoas, porque a pessoa está dirigindo um carro, se ela está conduzindo, né, algo. Então, isso está muito interessante, né? Sonhar com cobra ou com uma serpente, isso é quase muito literal, né? Significa a traição, porque cobra é traiçoeira, falsidade, língua mentirosa, calúnia. Por que língua mentirosa? Porque a serpente tem a língua dobrada, né? Ela tem duas partes a língua dela. Então, a pessoa que é mentirosa, falsa, ela faz isso, né? Na frente ela fala uma coisa, por trás ela faz outra. É como uma cobra, né? Pode ser calúnia, difamação ou sonhando mesmo com o próprio inimigo em si, né? O adversário. E sonhar que está sem barba, para nós, no judaísmo, mais importante ainda, significa desonra, falta de autoridade, ou pode ser a pessoa sendo defamada, porque a barba, biblicamente, eu sei que as igrejas criaram suas próprias tradições, né, de não querer fazer barba, isso é uma tradição humana, é uma tradição da igreja, isso não tem nada a ver com o contexto bíblico, com o mandamento de Deus. O mandamento de Deus, na verdade, é o contrário, é ter barba, né? Então, assim, porque a barba significa honra, autoridade. Você vai ver toda a Escritura, desde Adão lá atrás, Moisés, os líderes de Israel, povo de Israel, ou seja, o próprio Yeshua e seus discípulos, todos praticamente tinham barbas. Por quê? Porque é sinal de autoridade. Mas veio os homens e criaram suas tradições e suas doutrinas e se tornaram verdades absolutas. Mas, no sentido original das Escrituras, estar sem barba, nesse sentido, significaria desonra, falta de autoridade, ou uma pessoa está sendo defamada, né? Também sonhar com estar sem roupa, estar nu em público, por exemplo, significa estar em pecado ou passando uma vergonha muito grande, ser desonrado, porque acredito que se você já sonhou com essa situação, realmente no sonho você fica muito constrangido de estar sem roupa na frente das pessoas, né? Então, assim, é algo muito a pensar, né? Valorizar nesse sentido. Sonhar com arrancando o dente ou perdendo o dente poderia significar alguém morrendo ou sendo tirado do meio, né? Ou seja, a pessoa está perdendo um dente, ela está perdendo alguém que estava no meio dos outros, né? Isso pode ser também assim significativo. Sonhar que está achando ou ganhando dinheiro significa realmente ganhar ou achar dinheiro, ou que vai receber algo de valor, né? Você pode, de repente, achar dinheiro aí, ou, de repente, está significando que você vai ganhar algo muito importante, né? Sonhar com ventos fortes, furacão ou tempestade, tornado, né? Significa problemas, certamente, tribulações que estão chegando, né? Então, é algo a pensar também, porque Deus pode estar mostrando que um vento forte, uma tempestade está vindo, ou seja, são problemas que vão se levantar. E sonhar que está voando significa elevação, você está crescendo, você está em uma realização, né? Está flutuando, você está acima das outras coisas, né? Não tem limite para você. Agora, o contrário também é verdadeiro, né? Sonhar que está caindo, quem eu acho que nunca sonhou que estava caindo, uma angústia aquilo. Significa insegurança, falta de apoio, sentir-se sem apoio, desamparado ou solidão, né? Ou até mesmo sonhar caindo, né? Pode ser uma armadilha do inimigo para você cair em pecado, né? Cair da sua posição em que você estava elevado, né? Então, assim, são coisas muito importantes que a gente tem que considerar, e aqui a gente vai para a nossa última, que sonhar que está caindo o cabelo, por exemplo, significaria que não é coisa boa, ter cuidado com a saúde, né? Porque cair cabelo lembra muitas coisas ruins de enfermidade, então isso poderia já ser um significado de que temos que cuidar da nossa saúde. Então, enfim, queridos, eu sei que esse assunto ele é um assunto também um tanto limitado no que diz respeito a significados, como eu falei aqui, né? Outros podem ter interpretações diferentes, nós não estamos estabelecendo verdades absolutas, mas é muito importante entender como Deus fala conosco, como Deus interage com o ser humano, e eu acho que o verso mais esclarecedor, mais direto que nós tivemos aqui, que foi o de Jó, que diz que Deus fala com o homem em sonho para livrar ele do seu caminho mau,
né? Manda o mensageiro para falar ao seu ouvido a sua instrução. Então, assim, o desejo que Deus tem de falar conosco, e ele aproveita aquele momento em que nós estamos ali, né, entre os mundos, né, bem na Olamot ali, ó, as imagens passando, Deus utilizar imagens, sons para falar conosco. Então, eu espero que esse vídeo tenha acrescentado a você conhecimento, né, entendimento, e é muito importante buscar de Deus sua revelação, né, buscar de Deus a sua voz, e certamente o eterno Deus vai se manifestar para falar conosco em sonhos, como tem feito todo esse tempo, toda a história da humanidade, como nós vimos aqui vários exemplos, né, de que Deus falou com seus filhos, seus servos, e ainda continua falando. Bom, queridos, nós vamos chegando ao final desse vídeo aqui, e eu peço você mais uma vez para que você deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo, faça que chegue a mais pessoas, e se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Muito importante, né, acionar lá o sininho para que você receba as notificações. Nós temos aqui na descrição algumas apresentações daquilo que nós temos feito, como a nossa própria Yeshiva, que é a nossa escola de conhecimento judaico, escola rabínica, escola judaica, onde você pode ingressar hoje mesmo, se você quiser, fazer a sua inscrição e já começar a estudar. Nós temos o nosso sistema rotativo, onde você pode iniciar a hora que você quiser, só entrar em contato com a nossa secretaria aqui. Os cursos que nós já temos disponibilizados para vocês, que é o nosso curso de judaísmo, aqueles que desejam conhecer mais sobre o judaísmo, da fé aos costumes, aonde você vai conhecer tudo sobre o povo judeu, origem, costumes de roupa, costumes da convivência, da comida, da culinária, a história do povo judeu, a influência do povo judeu na arte, na música, na história, na política. São muitas informações boas que você pode estar adquirindo também aqui através das inscrições que nós temos aqui embaixo aqui para você na descrição. Bom, queridos, nós vamos terminando por aqui. Que o Eterno vos abençoe. Fique atento a mais um vídeo que nós vamos estar trazendo para vocês aqui, compartilhando mais do conhecimento das Escrituras. Queridos, Shalom Uvrachá, vamos terminando por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.